uma pedra pode marcar gerações, contextos históricos e culturas diversas. O que podemos aprender ao interrogar os saberes sobre uma grande rocha que desde o surgimento do mundo esteve ali, aos olhos de todos, construída no tempo da natureza e inventada no cotidiano das pessoas. Aprender a ler as pedras que estão presentes nos horizontes dos nossos olhares é uma outra forma de aprender a ler o mundo. A materialidade da rocha representa a firmeza da certeza dos saberes que sobre ela foram construídos. A pedra do horizonte é como uma metáfora da concretude da vida, e sua firmeza terrena se eterniza na certeza da fé de outros mundos possíveis, encantados, dominados pela Mãe Terra. Eu vou contar a vida do homem do lugar. Escrevi estas verdades para toda a população, que meu padrinho Cício dizia: meus filhos não mintam não, falem sempre a verdade, que Deus dá a proteção. Eu acredito que se não tivesse o Padre Cícero, não teria a cidade de Juazeiro, né? Aqui na região do Cariri é a cidade que mais cresce. Tudo graças ao Padre Cícero, né? Que foi o primeiro prefeito da cidade. E assim, a importância dele é imensa, é demais. Não só aqui em Juazeiro do Norte, mas em todo o Ceará. Em todas as cidades do Ceará você vai chegar, você vai ver um estátua do Padre Cícero. Para botar a estátua do meu padrinho Cícero Romão, oh, que estátua tão grande, que o prefeito mandou botar lá na pracinha do Horto, para os romeiros visitar. E bem interessante o que aconteceu aqui em uma cidade vizinha, em Porteiras, que teve até uma eleição para ser escolhido um estátua entre São Francisco e o Padre Cícero do Juazeiro, né? Onde o Padre Cícero foi escolhido para ter a imagem dele em Pedra Branca, lá em Porteiras. Aproximadamente 90 quilômetros distanciam a imagem do Padre Cícero da Colina do Horto, em Juazeiro do Norte, a cidade de Porteiras, lugar situado no sopé da Chapada do Araripe. Os pés da Serra de Porteiras são marcos geográficos e mnemônicos dos imaginários que foram construídos, dos índios cariris, da gente que ocupou esse território e da mistura resultante. Sua origem data do século XVIII. Entre as temporalidades do vilarejo do passado e Porteiras do presente, a Pedra Branca esteve imperante e continua lá, como uma testemunha da vida e da soberania da natureza. Por muito tempo, a história desse lugar não foi contada nas artes da escrita. As experiências eram narradas e reinventadas nas vozes que ecoavam e ecoam no despertar das memórias. Hoje os membros do grupo Remop contam as muitas histórias do lugar. O Remop surgiu no ano de 2004. Inicialmente, os remopeiros foram descortinando os olhares para as referências culturais de Porteiras. Aos poucos, foram repensando suas identidades e inquietando os moradores do lugar para pensarem sobre os seus bens culturais. Entrevistando moradores, realizando registros visuais e promovendo eventos culturais, o Remop construiu relações de confiança e respeito, despertando nos porteirenses o desejo de construírem um lugar para ancorar suas lembranças. O Museu Comunitário Casa da Memória. E nesse caminhar, a Pedra Branca estava lá, no meio do caminho, ou sendo o próprio caminho. Eu fiquei encantada pela a forma do grupo, né, por tudo que a gente começou a estudar, que o foco era mesmo a cultura local, porque aí a gente começou a se apaixonar
pelo que a gente vinha fazendo e a gente começou a olhar com outros olhos, né? Então tudo começou a criar outro sentido. E esses cursos que a gente fazia eram ministrados pelo IMOPEC, Instituto da Memória do Povo Cearense, e foi a partir desse elo, dessa ligação que a gente teve com o IMOPEC, que a gente teve a ideia de criar a sigla REMOP, né, que é o nome do nosso grupo, que significa Retratores da Memória de Porteiras. E assim, diante de todo esse trabalho que a gente veio fazendo, né, esse grupo de jovens que se reuniam, sempre se reuniam para questionar, né, para pesquisar, para escrever, para cantar, né? Isso me deixou muito feliz. Por quê? Porque eu passei a ver Porteiras de outra forma e realmente valorizar, né? E dar o valor à minha terra natal. E isso é muito importante, a gente valorizar e entender a história, a origem, né, para que a gente se sinta ainda mais pertencente ao lugar da gente. A Casa da Memória, o grupo REMOP e a Pedra Branca se misturam entre afetos e materialidades, em corpos vivos e nas memórias pulsantes sobre o Grande Rochedo. Em um dos trajetos realizado pelo grupo para recolher os objetos, nós conhecíamos muito sobre as histórias e as lendas da Pedra Branca, que é um ponto místico, patrimônio material, né, da nossa cidade, que fala muito de nós. A Casa da Memória e o grupo REMOP mantêm uma relação muito estreita e forte com a Pedra Branca. Eu acho que o nosso primeiro contato, pensando em cultura, foi com a Pedra Branca. Então, tudo que rodeia ela, as lendas, a questão mística, despertou em nós uma vontade de levar para outras pessoas também. Nós éramos jovens, mas tínhamos esse conhecimento. E muita gente da nossa idade naquela época não tinha essa noção do quão grande era a casa. A pedra, para mim, toca realmente no canto afetivo. Nosso trabalho, o meu trabalho como agente cultural e que quer levar para os outros sobre tudo que a gente tem de melhor em Porteiras, sobre as nossas expressões culturais. Então a pedra é muito importante. Estar na pedra é como se a gente tivesse pertinho de Deus. Para mim é como se tivesse pertinho de Deus. A pedra é como se fosse parte de cada um de nós. Ela faz parte de mim como porteirense. A Grande Pedra das Memórias desperta curiosidade por conta do seu formato, da sua presença imponente e das muitas histórias que circulam nas artes da oralidade. Sua origem traz a presença de seres mitológicos e místicos, criaturas misteriosas e divinas fundadoras do mundo. Conta a lenda que a pedra se deu a partir do deus Centauro, um deus muito poderoso, e contando seu rebanho de dinossauros que estavam nesse exato local, ele foi colocando as pedrinhas uma acima da outra, contando cada animal. E no final dessa contagem, ele viu aquela quantidade de pedra e quis medir com a mão, com forma de um palmo. E quando a sombra da sua mão tocou aquelas pedras, ela se fundiu, se uniu, dando origem à Pedra Branca. Ela é branca porque ao longe você vê ela meio cinza, ela numa cor acinzentada para o branco. Saberes milenares circulam e continuam a percorrer os caminhos da memória dos moradores da região. Seres encantados e vidas misteriosas alimentam o imaginário e fazem lembrar o poder e a força da oralidade. A partir daí foi surgindo inúmeras histórias ao redor da Pedra Branca. Algumas muito interessantes. Tem uma bem conhecida, que é a da Moça Encantada, a moça que sumiu. Dizem que ela vinha em romaria com o pessoal de uma cidade vizinha
para Juazeiro do Norte para visitar a estátua do Padre Cícero. E chegando nesse exato local aqui, ela achou muito bonito, entrou para essa fissura e desapareceu. E até hoje não se sabe dela. Então, a partir daquele momento, esse local foi conhecido como buraco da moça que sumiu, a moça encantada. Logo em seguida, juntando com essa história, dizem que se você colocar os ouvidos em um dos buracos dessa pedra, mais ou menos por meio-dia, 11h30, meio-dia, você vai conseguir escutar talheres batendo, como se fossem os moradores do interior da pedra se alimentando, fazendo suas refeições dentro dessa pedra. Diferentes gerações narraram sobre os mistérios da Grande Pedra. Os seus segredos continuam a guiar a curiosidade, os olhares e as vozes de quem conta e de quem escuta as histórias de encantamentos. Aqui circulava uma bola de fogo, tipo eles chamavam carneiro de ouro. Circulava do Simão para aquela ponta de serra ali e para cá e lá para o Vieiro, onde tem também umas pedras. E aqui, quando ela chegava aqui, elas pousavam. Isso eu não cheguei a ver não, mas meu pai viu, meus avós viram. Tem um velhinho ali ainda que viu e ele conta, era normal. O carneiro encantado é um dos símbolos mais marcantes das tradições orais. Ele era visto e narrado, contado e reinventado. O que eu conto é que eu vinha da escola, né? Eu vinha da escola e quando cheguei nesse aço aí, eu vi aquela bolinha descendo aqui, nesse aço aqui, né? Descendo e eu pus em pé, com o livro na mão, esperando, espiando. E desceu aqui nesse aço aqui, desceu e desapareceu. É o que eu vi. Muita gente via, dava notícia, né? Mas para eu mesmo, só que eu vi uma vez, só vi uma vez. Mas muita gente dava notícia. As temporalidades noturnas fazem parte das narrações dos mistérios que envolvem o rochedo enigmático, encantado e sagrado. Era uma coisa normal, 6 horas, noite de escuro, eles ficavam sentados nas calçadas e vinha essa bola de fogo. Ninguém era normal, vinha e eu, lá vem o carneiro de ouro, e ele pousava em cima da pedra. Foi a iniciativa que eu tive de subir. Por quê? Para eu ver como era. A pedra é uma presença marcante e um desafio. Ela vem sendo repensada por professores, estudantes e visitantes. Entre as muitas falas, os mistérios permanecem. Isso indica que existe vida dentro da pedra. E a questão é, que vida é esta? Isso diz respeito a uma visão de mundo que coloca a existência dos seres encantados. Afinal, a moça, ela não desapareceu, ela não morreu, ela foi encantada, sugada pela pedra, pelos poderes misteriosos da pedra. Esse conjunto de narrativas apontam para uma visão de mundo que diz mais de um ser humano que também é natureza, ou seja, ele é indissociável da natureza, do que uma visão de mundo que separa seres humanos e elementos do mundo natural. Esse olhar do encantado, esse olhar para o maravilhoso, diz muito disso. E nós lidamos com saberes que são ancestrais e talvez milenares. Então nós estamos falando de saberes que se misturam, que confluem, que demonstram esse grande caldeirão, esse grande hibridismo cultural da região, que demonstra essa confluência de diferentes culturas. Experiências de escaladas perigosas e tentativas de decifrar os mistérios da Grande Pedra permeiam as memórias dos moradores. E as forças misteriosas do rochedo continuam a ensinar limites humanos. Afinal, nem tudo pode ser dominado. Há quem diga que a pedra também pune seus desafiadores. Nós subia para cá, que era muito... Aqui tinha mata, né? Muita mata. E eu subi, mas minha mãe subia para caçar lenha, né? E eu tinha vontade de subir na pedra, né? Porque teve um tio meu que subiu, na idade de mais ou menos uns 10 anos. Aí eu dizia à minha mãe, mãe, eu vou subir nessa pedra.
Ela dizia, meu filho, tu é doido? Eu digo, vou. Deixa eu inteirar a minha idade, ficar de maior, a partir dos 18 anos de idade. Aí, quando eu inteirei os 21 anos, aí eu dei iniciativa no trabalho. Nessa época, a madeira da serraria era muito difícil, né? Aí eu fiz um mutirão, fui lá embaixo, aquelas partes ali que tem muito angico, e cortei uns varão de angico, mas a turma não puderam trazer. Nós fizemos um mutirão, mas até esse dia tinha muita gente, mas não conseguiu chegar até no pé da pedra com essa madeira. Aí realmente eu fui, disse, mas eu vou cortar mais, cortei a madeira e fui fazendo, emendando ela. Aí emendei até no meio, aí tinha umas abelhas, trabalhava à noite, porque as abelhas não deixavam, né? Aí quando fui emendando, fazia uma parte, chumbava na pedra, fazia a outra, fiz de 3 partes a escada, emendando uma na outra, de arame. Até quando eu consegui chegar em cima. Cheguei em cima da pedra no dia de Nossa Senhora das Candeias. Aí dia de Natal, aí a gente rezou o texto na capela, às 7 horas, fizemos a celebração, aí viemos para a pedra, meia-noite. Meia-noite eu estava na pedra, aí fui saltar, rezamos o texto aqui também, aí fui saltar uma bomba. Nós íamos saltar no chão, mas não, vamos saltar lá em cima. Aí levamos fogo, aí nessa bomba eu fui saltar, quando botei fogo, ela explodiu em minha mão. Aí arrancou. 12 horas da noite, estavam mais 2 colegas, um foi avisar e o outro ficou comigo lá em cima. Com símbolo sagrado e expressão das crenças e práticas religiosas, uma imagem do Padre Cícero foi posta no topo da pedra. Meu ideal era colocar um estalta ou fazer uma capela lá em cima, né? O pessoal. E eu queria botar a estalta de São Francisco, que é o padroeiro. Aí eu digo, vou mandar fazer. Aí o pessoal, não, bota o do Padre Cícero. Aí eu digo, depois vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma eleição, quem ganhar, nós botamos. Se o Padre Cícero ganhar, bem, se o São Francisco, aí eu chamo o pessoal, foi comer o Padre Cícero, aí venceram, né? Aí certo, vamos botar a estátua. Queriam botar embaixo, digo, não, meu ideal é botar em cima da pedra. E a gente ia puxando ela no braço, numa catraca, a gente arrumou uma tralha e ia puxando na escada. Quando vencia a gente amarrava, e ia até quando chegou em cima. Eu comecei no trabalho de manhã, 6 horas da manhã. Cheguei com ela aqui. E quando foi terminar de botar, foi 2 horas da tarde, para ela chegar em cima da pedra. Os cuidados, né? Ela toda embrulhada. E quando terminou lá, houve um acidente com a imagem lá, quebrou a cabeça, né? Mas aí eu mandei ajeitar. Aí com o tempo, quebrou de novo. A imagem do santo mais conhecido do Nordeste do Brasil foi posta na Grande Pedra. Sua presença no topo do rochedo vertical se tornou mais um signo do mistério. A imagem do Padre Cícero continua no topo da pedra, mas sem a cabeça. Colocar a imagem do Padre Cícero em cima da pedra é muito significativo e diz muito da fé, ou seja, essa experiência religiosa com o monumento, né? Reforça os misticismos do monumento natural. Se nós pensarmos do ponto de vista da nossa sociedade, né, a cabeça é a parte do corpo que pensa, ou seja, que nos ajuda a controlar, a identificar, a perceber o mundo, né? Mas o Padre Cícero está lá sem cabeça. Isso, ao meu ver, reforça a ideia de que a pedra não pode ser controlada, que existem mistérios que não competem à criatura humana, e mesmo o santo, que foi colocado no seu topo, está sem a cabeça, ou seja, sem a parte que pensa, que controla. Entre tantas histórias contadas na sonoridade da voz e nos gestos do corpo, nas sutilezas das palavras e nas rimas cantadas, a Pedra Branca permanece como uma presença enigmática, encantada e não dominada. Seus mistérios continuam povoando as memórias orais, também registradas em versos de poetas e cantadores. As histórias da Pedra do Vieira são histórias verdadeiras que vêm da antiguidade.
Eu mesmo sei de algumas, e aqui vou contar umas, que são histórias de verdade. A firmeza da pedra também se mostra nos desejos de que ela seja eterna. Na dureza da rocha e na firmeza da eternidade, a pedra branca permanece nos nossos dias com a materialidade da sua presença e a imaterialidade das muitas crenças. E eu não quero que isso morra. A gente precisa passar isso para as novas gerações, né? Que isso é muito importante. Filha, por favor, filha, a gente precisa deixar isso ancorado na nova geração, porque é eles que vão dar continuidade a essa história. A Pedra Branca está afincada na paisagem cultural do Cariri e firmada nas espacialidades das memórias da gente do lugar. O rochedo misterioso está no tempo, faz parte do tempo e segue nos ritmos do tempo, como se fizesse questão de carregar para o futuro as muitas marcas das diferentes gerações que a conheceram, vislumbraram suas paisagens ou a desafiaram. Ela é uma testemunha das outras existências, vidas que seguem encantadas e enigmáticas. A grande pedra e seu contorno possuem um grande valor ecológico, geológico, paisagístico, paleontológico, arqueológico, histórico e cultural. Os porteirenses de hoje desejam sua preservação como símbolo das identidades deste território, como marca dos seus modos de ser e viver, ao lado da imponente, majestosa e indomada Pedra das Memórias. Oh, que cruzeiro tão lindo que Jesus há de mostrar. É o nível do meio do mundo, se avista de todo lugar. Ofereço esse bendito ao Senhor da Santa Cruz, que console seus humeros no horto São Bom Jesus. Que console seus humeros no horto São Bom Jesus.